nossa obreira. Levanta as mãos. Pai, nós oramos pela tua serva, que o teu Espírito mais uma vez possa usá-la para trazer o esclarecimento da palavra de Deus. Nós louvamos, Senhor, por esse dia de hoje, louvamos pelas boas notícias, louvamos pela tua permanência conosco, e que o Senhor possa ser exaltado essa noite nesse lugar. Então usa mais uma vez a tua filha, isso assim em nome de Jesus. A igreja diga: boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos estudar mais um pouco da palavra de Deus, amém? Vamos estudar o capítulo 4 de Provérbios. Nessas 31 semanas de sabedoria, a gente está aqui, né, recebendo mais de provérbios, tentando aprender mais de provérbios. E é muito interessante como a gente às vezes a gente já leu a palavra, a gente já leu o livro de provérbios, mas quando a gente vai ler, algo nos toca diferente. E isso é muito interessante, né, porque isso mostra o quão é importante a gente estar aqui estudando a palavra juntos. Porque a gente sempre recebe algo novo da palavra de Deus. E quando a gente está em conjunto recebendo isso, é maravilhoso. Vamos lá. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. É interessante que no versículo 5, quando ele diz assim: não esqueça, não é somente lembrar dos ensinamentos do Pai, mas é obedecê-los. E é muito interessante, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse capítulo foi que o tema que está aqui na minha Bíblia é o conselho sábio de um pai. É muito interessante ver como ali ele está falando como um pai fala aos seus filhos. E isso é algo que me chamou muita atenção, porque Deus é nosso Pai e a gente vai receber da sua palavra hoje dessa forma, como um pai fala com um filho. Amém? Vamos para o versículo 6. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Quando buscamos e adquirimos e temos o prazer na sabedoria, somos sábios, além de sermos protegidos e honrados. É muito interessante que no versículo 6 ele fala, né, que ame, abrace, tenha prazer nela e ela o honrará, ela o engrandecerá.
E é muito interessante que, assim como um jogador ganha uma medalha ao conquistar o primeiro lugar, assim também aquele que conquista a sabedoria recebe uma coroa de honra. É muito interessante que aqui ele fala: abrace, ame, tenha prazer nela. Busque a sabedoria e tenha prazer nela. Adquire-a, conquiste-a. E assim você será honrado, você engrandecerá. Você receberá uma coroa de honra pela sabedoria. Porque isso é ser sábio. Buscar sabedoria é ser sábio. Adquirir sabedoria é ser sábio. Conquistar a sabedoria é ser sábio. Ter prazer na sabedoria de Deus é ser sábio. Vamos lá, vamos continuar. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. É muito interessante que o Marcílio iniciou o capítulo de Provérbios, o primeiro capítulo, e ele falou que uma coisa que me chamou muita atenção, que ser sábio não é somente ter sabedoria ou buscar sabedoria, mas é praticar a sabedoria. Não é somente você conquistar, não é somente você ter prazer, mas você praticá-la todos os dias. Isso sim é o que te torna mais sábio. Viver em sabedoria é como viver guiado pelo Espírito Santo. É muito interessante que aqui ele fala, busque, tenha prazer na sabedoria, ande por esse caminho, eu vou te mostrar o caminho, ande por esse caminho reto. Ande, busque a sabedoria, tenha prazer nela, porque quando você acha ela, ela vai ser a chave da sua vida. É muito forte isso. Ele diz: eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Aí no 13 ele diz: apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde bem, pois são a chave da vida. Ou seja, os conselhos sábios do Pai ajudam-nos a caminhar para a vida. E é muito interessante porque é como ser guiado pelo Espírito. Ter sabedoria é como ser guiado pelo Espírito. Quando eu estava lendo esse capítulo, eu conseguia ver a sabedoria como se fosse o Espírito Santo, que Deus deixou aqui na terra para nos conduzir ao caminho certo, ao caminho que traz vida, até Cristo voltar. E assim como devemos buscar a sabedoria, devemos também buscar mais do Espírito Santo, pois Ele nos levará ao caminho da vida, a uma estrada reta que leva ao Pai. Isso é muito interessante, foi uma coisa que me chamou a atenção. Vamos continuar no versículo 14. Não imite a conduta dos perversos, nem siga o caminho dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabe o que os faz tropeçar. Aqui a gente vê que ele já mostra um outro caminho. Ele mostrou o caminho que leva à vida, o caminho da estrada reta, e agora ele mostra o caminho que não deve ser seguido, que é o caminho dos perversos, o caminho dos tolos, o caminho dos maus, que eles buscam fazer maldade como a gente busca um alimento, assim eles buscam fazer maldade. Assim como aquilo que comemos, disso somos cheios, assim são os perversos, cheios de maldade. Aqui ele mostra que o caminho que não devemos seguir é por esse caminho.
este caminho de anseio em fazer o mal. E é muito difícil quando a gente está aqui nessa terra não seguir por esse caminho. Às vezes a gente nem percebe que está seguindo por esse caminho. Muitas vezes começa com um leve egoísmo nosso, ou com uma pessoa que nos estressou e a gente pensou em, sabe, fazer alguma coisa com ela. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é esse o caminho que devemos seguir. Não é esse o caminho que o Pai quer que sigamos. Ele quer que sigamos o caminho da estrada reta, que leva à vida, e não o caminho da tolice e da perversidade, que só leva à ruína e à maldade. Os versículos 18 e 19 diz assim: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabe o que os faz tropeçar. Os justos são como luz, pois vivem com integridade, não tendo nada que esconder, enquanto os perversos vivem fazendo maldades e as encobrem na escuridão. Aqui ele mostra claramente os dois caminhos. O caminho de luz, de vida, de salvação, o caminho do justo, o caminho do sábio. E ele mostra o outro caminho, o caminho de escuridão, o caminho da maldade, o caminho da perversidade, o caminho da tolice, que só leva à ruína. E é muito interessante porque quando a gente vê, em Provérbios a gente vai ver muito isso, que alguns momentos ele fala justos e perversos, e em outros momentos ele fala sobre sábios e tolos. E é muito interessante que você entenda que estão interligados. Os justos são as pessoas que são sábias, e os tolos são os perversos, são aqueles que buscam a maldade. E aqui ele mostra claramente os dois caminhos que nós temos a decidir. Cabe a nós decidir qual caminho vamos seguir. Vamos para o versículo 20. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. A palavra que ele usa no coração não significa, não representa somente as emoções, mas sim também a mente e os pensamentos. O famoso versículo 23 fala em guardar nossa mente, nosso coração, pois através dele tomamos decisões sábias e tolas. É muito forte esse versículo e é um versículo muito conhecido, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele decide o rumo da sua vida. Pois é através do seu coração, através da sua mente, através dos seus pensamentos que você toma as suas decisões. E é muito interessante que a gente perceba isso não como algo qualquer. Sabe, a gente já ouviu tanto esse versículo, que ele já está gravado na nossa mente, que a gente fica assim, tá, eu já sei sobre isso. Mas é muito bom que a gente relembre que isso é importante, que a gente guarde o nosso coração, a nossa mente, de todo pensamento tolo, de toda atitude perversa, para que as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos comportamentos não venham ser guiados por tolices e perversidade, mas que venham ser atitudes e comportamentos de uma pessoa sábia, que não se deixa levar pelos instintos perversos que o mundo muitas vezes implanta na gente. Porque toda a nossa vida, ela
a nossa vida ela é uma consequência das nossas decisões. Então, se você tem dois caminhos, um caminho está cheio de buraco e o outro caminho está limpo, reto, aplanado, e você escolhe ir para o caminho cheio de buraco, logo você vai cair, porque um caminho está cheio de buraco. Uma hora você vai acabar tropeçando e caindo. Então isso é só uma consequência da sua decisão. Isso não é culpa da estrada, é culpa da sua decisão. Você que tomou essa decisão. Você sabia que era um caminho cheio de buraco e mesmo assim você escolheu? Então é muito importante que a gente entenda que as nossas decisões nos levam a ter consequências em nossa vida e que a gente possa tomar o cuidado com isso, para que a gente não tome decisões precipitadas, decisões tolas, decisões perversas que no final só levam a gente para a ruína. « 25. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Manter os olhos fixos tem a ver com foco. Estar focado no caminho certo, sem se desviar, é uma atitude sábia. Por isso que é muito importante que a gente mantenha os nossos olhos fixos em Jesus. Porque quando a gente mantém os nossos olhos fixos nele, a gente não se desvia, porque a gente vai ser guiado por ele. Por isso que é tão importante a gente manter o nosso devocional em dia, a gente manter a nossa busca incessante pelo Espírito Santo, para que a gente, sendo guiado pelo Espírito, com os olhos fixos em Jesus, a gente não vai ir pelo caminho errado, a gente vai escolher o caminho da vida, o caminho reto. Neste capítulo, vemos conselhos e ensinamentos sábios de um pai para com seus filhos, ensinando-os o caminho que devem seguir e o que não devem. E assim é Deus conosco. Queria abrir com vocês lá em Salmos 32, 8. Salmos 32, a partir do versículo 8, diz assim: O Senhor diz: Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Em outras traduções, essa parte forte, que diz: não seja como o cavalo e a mula, porque eles precisam de rédeas para obedecer, porque se não tiver as rédeas, eles não obedecem. E é muito interessante porque este capítulo, ele é como um pai falando ao filho, aconselhando o filho: olha, filho, vá pelo caminho da vida, não vá pelo caminho da estrada curva, a estrada que leva à ruína, a estrada que leva à perversidade, à tolice. Vá pelo caminho reto que leva à vida. Assim é Deus falando conosco. Assim como Deus diz aqui: eu quero lhe ensinar, eu quero cuidar de você, eu quero lhe aconselhar. Então me obedeça, me ouça e me obedeça. Não espere que aconteça uma coisa horrível para aí você voltar para o caminho certo. Porque aqui quando ele diz do cabresto, é exatamente sobre isso. Que precisa-se de um cabresto, precisa passar por uma situação ruim para obedecer. Não pode simplesmente obedecer porque sabe que é o certo. Precisa passar pelo momento ruim. Que nós possamos ser filhos obedientes, que ouve a voz do Pai e segue o caminho que Ele quer que sigamos. Que não venhamos a ser como um cavalo, uma mula, como um tolo, que prefere levar chicotada, receber um cabresto, uma rédea, para aí sim obedecer. Que não sejamos assim, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não quer fazer isso conosco. Ele quer que nós obedeçamos com amor, porque Ele está nos ensinando em amor. Em Provérbios
vemos que é falado sobre dois caminhos: o certo e o errado, o bom e o mal, o justo e o perverso, o sábio e o tolo. Aqui Deus demonstra dois caminhos: o caminho da vida, o caminho reto, o caminho que leva à salvação, o caminho que leva à sabedoria, e o caminho da perversidade, da escuridão, da ruína, do tolo. O que Deus quer de nós é que nós ouçamos Ele dizendo: vá pelo caminho reto. E nós dizemos: eis-me aqui, eu vou. Ele não quer que nós diga: esse caminho, por quê? Mas eu não quero ir, eu não estou afim. Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós obedeçamos, que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos a Ele. Não porque estamos sendo obrigados, mas porque nós sentimos o amor dEle por nós e isso já nos basta, o suficiente para nós obedecermos a Ele. Assim como esse pai aqui que é representado em Provérbios, assim é Deus a nos aconselhar, a nos instruir ao caminho da sabedoria. Mas cabe a nós decidir. Queria abrir com vocês também lá em Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Diz assim: vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Assim é o Senhor hoje nos mostrando através desse capítulo dois caminhos: o da vida, o da morte, o da bênção, o da maldição, o da sabedoria e o da tolice. E cabe a nós decidir, que nós possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco, como um pai carinhoso fala com seu filho e aconselha o caminho certo que ele deve seguir. Que nós possamos ouvir a voz dele e obedecer. Só não porque, mas eu preciso saber por que é esse caminho. Deus nos ama. Isso deve ser o suficiente para nós. Ele nos ama e nos quer bem, sabe? O Senhor é um pai amoroso. Ele não quer ser o cara que puxa o cabresto. Ele quer ser o pai que é amoroso, que cuida, que anda ao lado do filho pelo caminho reto. Mas se nós escolhermos o caminho da perversidade, o caminho da tolice, não iremos andar com o pai. Iremos nos afastar dele. E isso nos levará à ruína, à morte. Que nós possamos hoje escolher ouvir a voz de Deus e obedecer. Que nós possamos hoje ouvir a voz do nosso Pai dizendo: filho, ande por este caminho. E nós digamos: sim, Pai, eu irei contigo. Amém? Dá uma salva de palmas para Deus. Amém. Vamos ficar de pé para ir para o nosso momento de oração. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos meditar sobre essa mensagem que foi passada hoje, sobre essa palavra. Que essa palavra ela não possa passar despercebido porque nós já conhecemos ela, mas que nós venhamos relembrar que Deus é nosso Pai, que Ele é amoroso, que Ele cuida de nós e que Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós possamos tomar decisões sábias, que nós possamos seguir os passos dEle, tomando atitudes corretas e sábias. Ó Senhor Deus, Pai amado, eu quero primeiramente, Senhor, já te agradecer por esse momento, te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor nos deu esta noite, Senhor Deus. Ó Senhor,
Nós sabemos que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor cuida de nós. Ó Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Como um filho obediente, possamos seguir os Teus passos, ouvir os Teus ensinamentos, Senhor Deus, e andar junto contigo. Que nós possamos, Paizinho, guardar o nosso coração e a nossa mente contra tudo aquilo que não é da Tua vontade. Que nós possamos guardar a nossa mente e nosso coração e ficar com os olhos fixos em Ti, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é nosso Deus, o nosso Pai, que o Senhor cuida, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos aconselha. E que não possamos, Paizinho, nos desviar em nenhum momento, nem para a direita, nem para a esquerda. Que não venhamos, Paizinho, nos focar nas coisas daqui, desta terra. Que não venhamos focar nas coisas lá de fora, mas que o nosso foco venha estar em Ti, Senhor Deus. Que o nosso anseio do nosso coração, que os nossos pensamentos venham estar voltados a Ti, Senhor Deus. Senhor, que todo o nosso ser clame, Abba, Pai. Que todo o nosso ser clame em saber mais sobre Ti, em Te conhecer, em se aprofundar cada vez mais a Tua presença, Senhor Deus. Ó Senhor, que venhamos buscar a sabedoria, que venhamos buscar o Teu Espírito incessantemente, Senhor Deus. Que venhamos, Paizinho, a cada momento, a cada instante, estar junto contigo, junto na Tua presença, Te louvando, Te engrandecendo e ouvindo, Paizinho, o que o Senhor quer de nós. Pois sabemos, Paizinho, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o que o Senhor quer é o melhor para nós. Ó Senhor, que possamos Te ouvir, que não possamos ser filhos rebeldes, tolos, que queremos fazer somente a nossa própria vontade e acabar tropeçando e caindo na escuridão, mas que venhamos ser filhos sábios, obedientes, que ouvem a voz do Pai e seguem o caminho reto que Ele quer que sigamos. Oh Senhor, faz de nós, Paizinho, exemplos Teus aqui na terra, que possamos espelhar a Tua glória e a Tua presença em nossas vidas, através de nosso comportamento, de nossas atitudes. Oh Senhor Deus, que venha ser cada vez mais de Ti e menos de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga: Senhor, enche-me com a Tua sabedoria. Traga sobre mim o Espírito da verdade e da vida, capaz de iluminar, Senhor. Aleluia. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Cante. Eu sou todo Teu, me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, fogo em Teus olhos. Diga: fez eu me apaixonar, queimou
amores, queimou todos os outros amores. Fogo, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar. Cante! E pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, pode vir queimar. Quando nós lemos esse capítulo e ele fala acima de tudo, guarda teu coração, guarda teu coração. E você talvez pergunte: como eu vou guardar o meu coração? Mas ele dá a resposta no versículo anterior: atando a palavra, guardando a palavra no mais profundo dele. Guarda teu coração, guarda teu coração para não ser perverso, para não cair na tentação de revidar, de não cair na tentação de, sabe, pagar mal com mal. Guarda teu coração para continuar imitando a Jesus e não imitando essa geração que muitas vezes não lê a Bíblia, que muitas vezes não sabe o que o Evangelho realmente fala, que não sabe o que é comportamento cristão. Guarda teu coração para que você não se desvie da palavra, para que você não se desvie da verdade, para que você cumpra o que realmente um cristão deve cumprir. Querido, não vamos entrar no céu com desculpas. Eu já preguei isso aqui. Deus não desculpa ninguém, Deus perdoa, é totalmente diferente. Tem que haver arrependimento. Se não há arrependimento, Ele vai dizer: eu nem te conheço. Ah, mas eu expulsei demônio no teu nome. Ah, mas eu estava na igreja. Ei, eu não te conheço, porque eu só vou te conhecer através da minha palavra, através dos mandamentos, através do meu Filho Jesus Cristo. Se você não se converter, se você não se arrepender, não tem salvação para você. Ah, Deus, mas é porque foi muito difícil para mim. Ah, Deus, porque eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui traído, eu fui abusada. Não importa, querida, Deus está te dizendo: não há desculpas para o mal. Ele é justiça, e aquele que não crê já está condenado. Mas aquele que crê, levante sua mão para o céu e diga: Senhor, eu creio e assumo a responsabilidade de guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a tua palavra no meu coração, para atuar direito, para me comportar direito, para ser conforme as Escrituras. Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para permanecer fiel a ti, Deus. Você não pode deixar ir embora a presença de Deus. Oh, cante. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai acabar. Fale para dentro
dentro de você. Nos tornamos o quê? Responsáveis. A chama não vai acabar. E eu me torno, nos tornamos responsáveis. A chama não vai acabar. Eu guardo as tuas palavras. Eu guardo as tuas palavras. Eu me torno responsável. Eu não vou me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu permanecerei fiel a ti, fiel a ti, fiel a ti. Aguentando esse tempo mau, passando pela provação desse mundo, recebendo da tua palavra o bom ânimo, vencendo as aflições do presente, para usufruir da glória futura. Oh, aleluia! A chama não vai apagar. Nós nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E eu me torno, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Querido, isso é tão sério, isso é tão profundo. Eu estava ontem conversando com o Ednásio, né? Ali dando a ser como Jesus para ele. E como aquilo é profundo, a gente que já fez, mas, meu Deus, a gente tem que falar disso todo dia. Porque a gente nem entende qual é o nosso chamado. A gente confunde chamado, missão e propósito. A gente nem sabe se é uma coisa só. É sério isso. Pergunta a pessoa do seu lado aí, ó. Até que ela já fez a mentoria. Pergunta para ela assim: você sabe qual é o teu chamado? Pergunta a ela: você sabe qual é o teu chamado? Você sabe por que Deus te chamou? Não precisa você responder para a pessoa, não. Responda para você. Você sabe qual é o teu chamado? Fala aí, fala só para você mesmo. Fala, qual é o teu chamado? Qual é? Talvez você diga assim: meu chamado é ser obreiro. Meu chamado é ser músico. Tu sabia, Kilber, que o teu chamado não é ser músico? Que Deus tem anjos muito mais perfeitos do que esse som que você faz. Deus não precisa de você para tocar. Não precisa de mim para cantar. Não precisa de nenhum de nós para pregar. Mas a gente não entende que o nosso chamado não é a missão. A minha missão é ser pastor, porque está incluído dentro dela. Mas Deus não me chamou para ser pastor, porque Deus não precisa que eu seja pastor. Quando Deus chamou, chamou o Leandro. Alguém está entendendo? Não chamou o pastor, chamou o Leandro. Então, qual é o teu chamado? Deus nunca chamou Adão para pregar para ninguém. Vem cá, Adão, vou chamar você para pregar para Eva. Nunca, nunca. Deus não chamou você para pregar. Deus chamou você para relacionamento com Ele. Quando Deus chamou Adão, Adão não precisava ser salvo. Ele pecou, depois precisa ser salvo. Mas isso não é chamado, é missão. E de pregar o Evangelho agora, para que as pessoas se convertam e voltem a ter relacionamento comigo. Então qual é o seu chamado? Ou, por que Deus te chamou para relacionamento com Ele? Fala, relacionamento com Ele. Agora, o que é missão? É trazer outras pessoas para o relacionamento com Ele. Fala comigo, é tudo sobre relacionamento com Deus. Olha isso. Olha isso. Você vai sair daqui entendendo isso hoje. Guarda no teu coração. Tudo que Deus quer não é que você toque, não é que você cante, nem é que você pregue simplesmente. Porque não adianta você salvar os outros e perder a própria alma. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Tem gente que tem missão, mas não tem chamado.
Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Antes da sua missão, vem o seu chamado. Fala comigo assim: Deus me chamou para viver com Ele. Diga: Deus me chamou para viver. Aí talvez você diga assim: mas é besteira que você está falando. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quando Deus chamou você, primeiro foi para o relacionamento com Ele. E a missão vem depois. Ide, fazei discípulos e não convertidos, não seguidores. Discípulo, quem é discípulo? Quem está perto, quem está junto, quem está em relacionamento. Deus chamou você para o relacionamento. Fala comigo: relacionamento. Agora o que tem a ver com essa palavra de hoje? Guarda a palavra no teu coração, bem lá no profundo dele. Só há uma forma de você guardar a palavra. Não é vindo para esse culto de hoje, é lendo a sua Bíblia amanhã de manhã, é colocando em prática o que está escrito lá. Não é simplesmente vir para cá. Aqui a gente vem para orar, vem para meditar na palavra, amém. Mas o que vai fazer mais sentido é você viver a palavra, amém? Então hoje, resumindo tudo, guarda teu coração. Guarda teu coração para não voltar a beber. Guarda o teu coração para não voltar a fumar. Guarda o teu coração para não começar a servir a Deus e não ter relacionamento com Ele. Guarda teu coração para não errar de novo. Guarda teu coração meditando na minha palavra, assim diz o Senhor, de dia e de noite, de dia e de noite, para não pecar contra ti. Quantos estão aqui junto comigo e estão decididos a meditar na palavra de Deus? Então levante a mão e diga mais uma vez: nos tornamos o quê? Responsáveis. A chama não vai acabar e eu me torno, nos tornamos. A chama. Convida um irmão para orar. Vamos orar nos nossos grupos de oração. Convide alguém para orar aí agora. Isso, vamos orar em grupos. Os homens e as mulheres. Homens de um lado, mulheres do outro. Comece a orar agora. Eu quero que você comece a alinhar seu coração com a vontade de Deus, porque daí vai proceder as fontes da vida. A palavra disse: se você guardar a palavra dentro do seu coração, se você guardar o seu coração fazendo isso, vai fluir fontes de água de vida. Fontes de água de vida. E Jesus disse: se você beber dessa água, nunca mais terá sede novamente. Nunca mais terá sede novamente. Volte à leitura da palavra. Volte ao relacionamento com Deus. Volte à meditação da palavra, para que você não se esqueça, para que você não vá pela esquerda, para que você não vá pela direita, mas que você permaneça firme diante daquilo que o Senhor te diz. E a palavra disse: se você fizer isso, eu te guardarei. A palavra te guardará, a palavra te livrará. Ela será escudo e broquel para você. Ela será para você proteção na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora da tentação. Será sábio e não irá pelo caminho da sedução. Não olhará para a mulher estranha, não olhará para o homem que traz o elogio com os lábios, mas que maquina a morte e a perdição. Não receberá de forma alguma aquilo que seduz, aquilo que vai levar você pelo caminho da morte. E Jesus fala isso com tanto amor. Com tanto amor, Deus diz: filho meu, escuta as minhas palavras. Filho meu, escuta as minhas palavras. E eu quero te dar uma dica: não vai pelo teu caminho. Não vai pelo teu caminho sem o Senhor. Pergunta ao Senhor se esse é o caminho que você deve seguir. Ah, mas a proposta é boa. Mas se tem alguma coisa errada, se alguma coisa é estranha, a proposta não é boa. Por mais que pague bem, por mais que a recompensa seja muito, a palavra diz: mas antes
o justo comendo pão de paz do que o ímpio com fartura e confusão dentro da sua casa. A Bíblia te protege, querido. A Bíblia sabe todos os buracos que há no caminho. E ela vai dizer: não pisa aqui, não vai por aí, não recebe ajuda desse. Cuidado, Satanás se transforma em anjo de luz. Mas a oferta é a mesma. A oferta continua sendo para você se dobrar a Ele, para você ser mentiroso. Satanás continua seduzindo com voz mansa. Mas Deus hoje deu a você uma unção de sabedoria, para você dizer não, não, não. Deixa o Espírito Santo levar você a um nível de compreensão maior. Oceano do Espírito, oh, aleluia, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Obrigado, Jesus. No oceano do Espírito. Deixa o Espírito fortalecer você. E ali adorarei a quem? Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito de Deus, e desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Diga: eu adorarei, eu adorarei ao nosso Deus, ao Deus da minha vida, oh, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como
você. Se você está passando por alguma enfermidade e precisa de unção com óleo, entre no meio do grupo agora. Se você tiver com alguma enfermidade, entre no centro do círculo e eles vão ungir você. A palavra de Deus diz que se tem alguém doente no meio da igreja e crê, os presbíteros vão estar ungindo essa pessoa com óleo e ela ficará curada. Então existe uma palavra de cura sobre a tua vida. E você pode agora entrar no meio do círculo e crer. Se você crê, e os homens de Deus, as mulheres de Deus orarem sobre a sua vida, você será curado agora pelo poder do nome de Jesus. Eu queria que toda roda de oração levantassem as mãos, agora as mulheres ali, para ela agora, e começassem a profetizar sobre a vida dela. Em nome de Jesus, profetize cura. Profetize, Senhor, em nome de Jesus, nós veremos esse milagre, esse testemunho. Ela vai contar esse testemunho em nome de Jesus. Nós oramos também pelas pessoas de casa, aquelas que estão nos hospitais, aquelas que estão aprisionadas por enfermidade, aonde os médicos não deram mais oportunidade de cura, mas o Senhor é o Deus que sara, e Ele pode fazer milagre. Ele pode fazer milagre, e nós levantamos a nossa voz contra essa enfermidade, e nós declaramos pelo nome de Jesus, que haja cura agora, que haja cura agora, e que haja cura agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que haja cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E desce como fogo, Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei. Abrace a pessoa que você orou agora e diga a ela que o Senhor esteja contigo, que o Senhor fortaleça os momentos de relacionamento com você, que você guarde a palavra dele no coração e não chegue a pecar sem salvação e sem arrependimento, mas que o Senhor seja lâmpada para iluminar os teus dias, para iluminar o teu caminho, e que Ele seja um espelho de salvação. Adorarei. Levante as mãos para a sua casa agora, comece a orar pela sua família. Você que tem alguma enfermidade, você que tem alguém com enfermidade em casa, ore, levante as mãos para lá. Quero colocar em oração o pai do Christian. Quero orar por ele. A Marisa pediu oração por ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Cristiano. Que o Senhor tome a frente, que o Senhor guarde a vida dele, proteja a vida dele, livre da morte. Que o Espírito Santo seja aquele que guarda aquela família, que converte aquela família. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que têm irmãos, pais, mães, filhos vivendo em perdição, enganados pelo pecado, enganados pelo erro. Pai, alcança a nossa casa. Senhor, nós vamos pregar o Teu Evangelho até o Senhor nos levar, mas nós pedimos pela nossa família agora. Não esquece do nosso, Senhor. Não esquece dos nossos, Senhor. Não esquece da nossa casa. Diga isso, vai falando nomes. Comece falando daqueles mais difíceis, vai dizendo o nome dos mais difíceis. Pai, não esquece dele. Muda aquele coração religioso, quebra aquele orgulho, aquele ego. Senhor, tira toda palavra de altivez daquela boca.
Pai, em nome de Jesus, faz um milagre grande no meio da nossa família, Senhor. Que nós possamos te ver nessa ação espiritual. Diga comigo, eu creio. Não fale com fé, diga, eu creio que eu verei esse milagre acontecendo. Isso em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. Querido, você não pode dar aquilo que você não tem. E você é chamado para pregar a paz, amém? Mas você primeiro vai ter a paz dentro de você. A paz nos teus pensamentos, te dando autocontrole, te dando temperança, tirando aquilo que é peso sobre a tua mente. Se você tem uma mente de acusação, que toda hora se acusa, ou acusa os outros, diga em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento maligno. Diga em nome de Jesus, eu rejeito essa ação demoníaca. Se você tem estado triste, acima do normal, diga, eu repreendo esse pensamento satânico, esse medo acima do normal. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus pensamentos em Ti, eu olho para Ti, eu renovo a esperança da minha mente, e eu encho a minha mente com toda a esperança, para que eu não seja aquele que murmura, aquele que reclama, aquele que desanima, aquele que não consegue Te ver no meio da tribulação. Pai, em nome de Jesus, guarda a minha mente. Diga, Pai, em nome de Jesus, guarda os meus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, tira da minha boca toda palavra torta, toda palavra torpe. Pai, que os meus pensamentos estejam guardados em Ti, ciente da Tua palavra, e que o inimigo não tenha brecha para entrar aqui. Diga, eu guardo os meus pensamentos em Ti, em nome de Jesus. Se você crê, diga, eu creio que aquele que está comigo é maior do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Queria que você agora se preparasse para dizimar, para ofertar. O nosso coração tem que ser um coração totalmente blindado contra as coisas dessa era. E essa era, a era da internet, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca se fez tanta inveja como nesses tempos. Porque quando a gente assistia televisão naquele tempo lá, era uma coisa tão distante. Mas esse tempo de internet é o tempo onde a inveja está ali, ao nosso alcance. Pessoas normais como nós, de repente estão riquíssimas. E às vezes pela internet. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Você não precisa daquilo. Tem alguém aqui? Você não precisa daquilo tudo. Existe um pecado para essa geração antenada, que tem que ser visto. Comparação. A pessoa fica se comparando, porque fulana bombou na rede social, porque aí a gente vai perdendo a nossa essência. Alguém está entendendo? Você sabe, fulana tem 1 milhão de seguidores, eu não tenho, querida. Você precisa ter seu marido e seus filhos. Você tem 1 milhão de seguidores, não. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? E se tiver, é pecado, pastor? Não, não é não. Mas o que eu temo para nós, essa geração, é que aquilo que nos deprime pode estar tendo mais evidência do que aquilo que nos eleva. Alguém está entendendo? Porque você, para ler a Bíblia, sente logo sono. Chega no culto, dá logo vontade de dormir. Agora na rede social, se você entrar no Instagram e não prestar atenção, é 1 hora, 2, vendo a vida de todo mundo. Não interessa, querido. E eu quero te desafiar a cancelar da tua vida aquilo que te faz mal, aquilo que está roubando teu tempo, aquilo que está fazendo você ficar insatisfeito com a tua motinha, com o teu carrinho, com a tua esposa, com o teu marido. Vê o povo na internet tudo bombado, aí o marido já não é bonito mais, porque o bombado da internet, querida,
Sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela. Eu vi uma frase tão bonita, eu mandei até para a Patrícia hoje. Nem sei se ela viu ainda. Mas a frase dizia assim: quando tudo isso terminar, o que vai sobrar é nós dois. Resumindo, isso alegra tanto o meu coração. Porque, sabe, Sara, nós estamos há 32 anos juntos, né? Já vai fazer esse ano? 32? 33? Perdeu as contas, foi? Faz tempo. Faz tempo. Quer dizer, a gente já podia ter um filho de 30 e tantos anos. Você entende? Cara, quando eu vejo frases como essa, eu me sinto tão rico mesmo. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Porque não é sobre mim, eu não estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre você estar feliz porque você tem onde morar. Você está feliz que tem sua esposa. Você está feliz que você tem talvez uma bicicletinha para ir embora para casa. Ah, mas o fulano tem a moto. Fulano é fulano, você é você. Para de comparar. Alguém está aqui, alguém está aqui. E não é sobre você não ter. Você pode ter, mas é ter por você e não ter porque o outro tem. Pastor, o que tem a ver com dízimo? Tudo a ver. Porque se a cobiça dos olhos chega antes da fé, aí você começa a não ser dizimista, porque você quer um carro melhor. E tem gente que sendo dizimista para ter um carro melhor e acaba tendo. O pior é isso, gente. O pior, né? Pode falar pior? O melhor é isso. É porque tem caba que tá dando pilotão, tá dando a oferta, tá entrando nessa manipulação de dinheiro e tá recebendo as bênçãos. E você deixou de dizimar porque tá no oi grande do cara do Instagram. Quer ter aquele carrão lá. Cobiça dos olhos. Que aquele que faz pelo Senhor está satisfeito. E eu quero deixar essa palavra com você. Não seja pesado para você ofertar nem dizimar. Porque Deus vai dar a você, na sua medida, aquilo que você precisa, amém? Seja um carrão, seja um carrinho, mas vai ser o seu e não dos outros, amém? Então vamos ficar de pé. Você que vai dizimar, você pode levantar sua mão ou pode fazer pelo QR Code. Mas eu queria que você agora levantasse as mãos e agradecesse ao Senhor. Posso tudo para viver tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Levante seu envelope, a sua mão e diga: me refaz. Refaz mais uma vez. Me refaz. Vai tirando de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Me refaz. Tira do meu coração toda insatisfação, toda murmuração. Me refaz.
nascer. Tu és Jesus. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que tem o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser. Ainda que dou, eu quero ser. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Levante sua mão, levante seu envelope. Pai, o meu coração é um coração cheio de paz, de gratidão. Eu sou feliz por aquilo que tenho e por aqueles que têm, e pelo que o Senhor colocou em mim para conquistar todos os meus sonhos. Diga: Senhor, não é pesado para mim ser fiel na tua casa, e nem tenho medo de faltar meu pão, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei e posso testemunhar que o Senhor faz milagres. Diga: o Senhor faz milagres, e eu creio em Ti. Isso em nome de Jesus. Traga com alegria seu dízimo, a sua oferta. Traga com alegria, não venha com tristeza não, mas venha com alegria dizendo: Senhor, eu creio. Ainda que dou, eu quero ser curado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu. Eu estava ouvindo essa música, esse finalzinho, né, que a gente vai entregar. Irmão, tem vezes que vai ser assim, doendo mesmo. Ainda que doa, né? Eu vou dar um dízimo. Gente, quem queria sentir a dor? Olha isso. Quem queria sentir a dor de dar um dízimo de R$1.000? Quem queria? Ô Senhor, me dá essa dor. Já pensou? Porque um dízimo de R$1.000 é quanto, gente? Se você ficava com quanto? Sabe fazer as contas, não sabe? Aí você ganha quanto? Às vezes você está sofrendo por pouco, filho. Está sofrendo dando pouco. Aí Deus diz assim: não vai aumentar não. Que é para ele não sofrer mal, o pobre. Diz assim: está repreendido em nome de Jesus. Ainda vou dar um dízimo de R$5.000 em nome de Jesus. Eu não quero nem saber disso. Eu quero saber se o meu coração não vai pesar. Aleluia. Levanta as mãos para os quatro cantos dessa igreja. Pai, nós oramos pela igreja. Nós oramos pela nave da igreja. Nós oramos pelos irmãos, pelo coração do Christian, pelo coração do Adédio também, que está passando umas lutas lá com a irmã dele, está lá socorrendo a irmã dele que mora fora. Pai, guarda ali o Adédio, protege a vida dele, Senhor, e de todos aqueles que estão nessa hora precisando de Ti, Senhor, em algum momento de aflição. Nós acreditamos, Senhor, no mover dessa igreja, no mover que vai levar as pessoas a ouvir a palavra. Senhor, acende no nosso coração esse desejo de fazer o povo dar atenção à palavra de Deus, não somente a homens, mas atenção à palavra de Deus. Nós acreditamos que o Senhor nos escolheu para isso, e já te agradecemos em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã.